Muito bem, vamos então à continuação do nosso estudo no capítulo 4 da carta aos Efésios. A paz do Senhor Jesus a todos. E antes de prosseguir a partir do verso 17, eu gostaria de fazer um pedido especial. Você, enquanto acompanha aí pelo YouTube, se inscreva no canal. Vai lá na parte inscrever-se, torne-se membro do canal. Eu vou agradecer muito porque isso fortalece. O canal não é monetizado. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Mas o YouTube, o algoritmo, lá vai entender que há pessoas interessadas e aprovando esse trabalho e vai recomendá-lo a mais pessoas ainda. Compreende? E também você pode deixar o seu like, o seu gostei. E pode também copiar o link e mandar para os seus contatos através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, como você preferir. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, que tem 6 versículos, aliás, 6 capítulos, que podem ser divididos naturalmente em 2 partes. O 1, 2 e 3, a parte doutrinária, dogmática, e a segunda parte, o 4, 5 e 6, a parte pragmática, a prática. E dentro dessa parte prática, já estamos estudando o capítulo 4 até o verso 16, e agora vamos prosseguir a partir do 17. A santidade cristã oposta à dissolução. A santidade cristã, aquela ensinada por Cristo e seus apóstolos, ela é oposta, ela faz oposição ao costume, à prática de vida dissoluta do mundo. Então, onde há uma oposição, aí a gente pode esperar que há um conflito, não é? Então vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É uma porção longa, então eu vou comentar a cada versículo. Aqui está dizendo que não andeis como também andam os gentios. Andar aqui é um modo de vida, não é caminhada passo a passo, é um modo de viver, significando o nosso dia a dia, os nossos costumes, a sua ida ao mercado, ao açougue, ao barbeiro cortar o seu cabelo, quando você vai conversar com o vizinho, com a vizinha, quando você está no trabalho, na escola, em família, na viagem, é o dia a dia, é o viver, aqui é chamado de andar. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, se a gente se deixar conduzir pelos nossos pensamentos, nós vamos manifestar a nossa natureza adâmica, decaída, pecaminosa. Isso vai terminar mal. Seremos igual ao povo do mundo. Mas nós temos um parâmetro, uma regra de vida, que é a da palavra de Deus, que não é o que a nossa carne quer. Nós não vamos fazer o que queremos como seres humanos pecaminosos. Nós vamos fazer o que sabemos que é o certo a fazer. Custe o que custar, doa-nos o que doer, mas nós não podemos andar pelos nossos próprios pensamentos. Eu sei que tem postagem de rede social que vai sugerir isso, mas chuta que é laço, não é a vontade de Deus. Prossegue falando sobre os ímpios, sobre o mundo, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, e no verso 18 diz assim: obscurecidos de entendimento. O entendimento está obscurecido, está tapado. Alheios à vida de Deus. A vida de Deus, a Zoe, a vida eterna, não está neles. Eles só têm a vida bios, a vida da matéria. Por isso se comportam apenas como seres terrenos, animalescos. Por causa da ignorância em que vivem, não conhecem a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e por causa da dureza do seu coração. Talvez até já ouviu o Evangelho, mas um coração duro, endurecido, empedernido, ou seja, feito pedra, não se abre, não se
cede, não se inclina à palavra de Deus. Verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui diz então que essas pessoas, o endurecimento do pecado vai tornando elas cada vez mais insensíveis. Algumas são bem religiosas, chorosas, mas não se abrem para a verdade bíblica. Querem praticar apenas aquela religiosidade que a sua mente e a sua conveniência aceita, e não a palavra de Deus. Diz mais aqui que com avidez, com sede, com fome, quer praticar todo tipo de pecado. É uma paixão desenfreada pelas coisas que Deus aborrece. Aí no verso 20 vai dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Os Efésios, a quem Paulo dirigia essa carta, que também foi lida em outras igrejas e chegou até mim e até você, nós precisamos entender que não é isso que Jesus ensinou. Isso é o homem natural, o homem e a mulher no seu curso natural de vida sem o Evangelho. Mas o Evangelho nos traz outro modo de vida, outro parâmetro para seguirmos. E diz assim: se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Até porque muitos que são cristãos nominais não sabem o que Jesus falou e nem quer saber. São instruídos apenas para ritos religiosos, mas não para a prática do Evangelho no dia a dia. Sabem fazer um ritual religioso chamado cristão, numa determinada chamada igreja, ou casa de oração, mas conhecer Jesus pessoalmente no dia a dia e tê-lo no seu viver, não sabem o que Jesus ensinou. Os seus conceitos, as suas ideias não são cristãs, seguem um modelo mundano, mas às vezes com uma cruz no pescoço. Então aqui está dizendo: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Porque a verdade em Jesus é a verdade verdadeira. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade da qual estamos falando aqui não se trata de um conjunto de pormenores de conhecimento. Se trata de uma pessoa emanando o seu caráter e o seu ensino para nós com autoridade, para que em obediência nós façamos a sua vontade. Essa é a verdade em Jesus. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, aquele velho modo de viver, a velha natureza, vos despojeis do velho homem. Duas coisas importantes aqui nesse contexto: despojar ou tirar a roupa, o uniforme, a farda do velho homem. Velho homem aqui se refere à natureza decaída, pecaminosa, depravada, que herdamos de Adão. O homem natural não pode despojar, ele pode só vestir uma capa religiosa por cima, para cobrir a sua natureza carnal depravada. Mas o novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus, pode despojar aquela e vestir-se do novo homem de que vai falar lá no verso 24, mas vamos chegar lá. Que vos despojeis do velho homem, verso 22, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí para isso precisa haver uma renovação espiritual dentro de nós, de maneira que nós temos não só discernimento espiritual, mas também autoridade espiritual, para não mais viver dominados pela velha natureza. Ela vai continuar existindo, mas não vai dominar a nossa vida. Por quê? Porque também, além daquilo que é passivo, que é tirar, despojar do velho homem, nós vamos vestir o novo, que é algo ativo, é algo que vai agir em nós. Aqui diz, olha, verso 22, aliás, 24. E vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade viva, a verdade bíblica, a verdade espiritual de Jesus em nós, não só na nossa mente, com um código imenso de conhecimentos, não. Ela agindo, praticada em nossa vida, ela nos dá poder para despir do velho homem e revestir do novo homem, de uma nova criatura. Então é um processo que envolve o agir de Deus, mas envolve também o agir humano. O agir de buscar, de obedecer e de praticar. Vamos para a parte final agora dos versos 25 ao 32, exortação à santidade. O conceito de santidade que vale para nós é o conceito bíblico. Não é o conceito religioso, não é um conceito social, filosófico, é o conceito bíblico de santidade. E esse conceito ele é absurdamente prático, pragmático. Não é uma coisa de aparência, é uma coisa que vem entranhavelmente do coração. Diz aqui: por isso, pelos motivos anteriormente expostos, deixando a mentira, o verbo deixar está no gerúndio, que indica continuidade. Eu posso tomar uma decisão hoje de nunca mais mentir, mas eu vou ser tentado a mentir muitas vezes, em muitas situações e circunstâncias diferentes. E vou ter que escolher deixar a mentira, não praticar a mentira. Por isso o texto diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui não diz que eu sou membro de uma determinada denominação, porque isso é um vínculo administrativo. Aqui não diz que eu sou membro de um determinado grupo religioso ou de um segmento doutrinário. Aqui diz que nós somos membros uns dos outros e todos, como crentes, membros de Cristo. Então, eu tenho a ver com o meu irmão, com a minha irmã, e ele e ela também comigo. Nós temos uma responsabilidade mútua de bom testemunho uns com os outros. Prossegue o verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que alguém pode irar e não pecar? A ira é uma reação. Essa reação pode ser por um motivo banal, por um motivo errado, mas também pode ser por uma injustiça, por algo que é justo. A gente se irar diante da violência praticada contra outra pessoa, das injustiças praticadas por autoridades ou por pessoas comuns, em geral. E a minha ira manifesta o meu lado justo de Deus que há em mim. Mas eu não posso pecar. E como é isso então? Eu devo dar lugar à ira de Deus e não à minha ira, porque a ira do homem, da mulher, do ser humano, não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é operada pela própria ira de Deus ou por sua misericórdia. E é Ele que sabe, Ele que escolhe, Ele que decide como vai tratar a cada um. Então o texto diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa expressão, não se ponha o sol sobre a vossa ira, buscada lá no Salmo 4, verso 4, ela nos traz a ideia de não permanecer irado. Isso adoece o corpo, adoece a alma, faz mal para o espírito e nos predispõe a erros em relação ao nosso próximo. Não permaneça, não fique aí indefinidamente irado, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Procura resolver a causa da ira da maneira correta, para não ficar uma ira maior ainda, né? Então o que está dizendo? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo. O que é lugar aqui? Lugar quer dizer oportunidade, legalidade. Alguns também chamam de brecha.
como num muro, numa parede tem uma brecha, uma rachadura, e alguém entra por ali, né, sem precisar de portão e de permissão, simplesmente entra e pronto. O diabo, que ele precisa também é de uma oportunidade. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramindo como o leão, procurando a quem possa tragar ou devorar. Então ele é oportunista. Mas quando eu, conhecedor da verdade, praticante da verdade, servidor da vontade de Deus, dou lugar ao diabo, ele não vai desperdiçar essa oportunidade. Por isso o texto diz: nem deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Está falando da conduta honesta em todas as coisas. Poderia ampliar essa expressão furtar aqui para muitas situações da vida, mas em todas elas a palavra é a mesma. Furtava? Não furte mais. Agora é diferente, agora é nova vida. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não é qualquer trabalho, é fazendo com as próprias mãos o que é bom. Quem disse que qualquer trabalho é justo e digno, não levou em conta os aspectos morais do trabalho. Tem muita coisa que é chamada de trabalho que a Bíblia chama de pecado. A prostituição, por exemplo, os homicídios, as extorsões, os sequestros, a venda de drogas e atos semelhantes. Não é fazer com as mãos o que é bom, está fazendo é o mal para si mesmo e para os outros e desonrando a Deus. Aqui diz, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para não roubar mais, mas não apenas não roubar, aqui diz, olha, mas para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu não vou acudir ao necessitado, eu não vou poder acudir ao necessitado se eu não tiver com que acudir. Mas para acudir eu preciso trabalhar, para mim e para os outros, veja bem, para as minhas necessidades e também para dos outros, que não pode, muitas vezes, em determinadas situações, nem acudir a si mesmos. Verso 29, agora vai falar na área da comunicação, do falar, da expressão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é uma palavra também chamada de palavra torta, mas vamos para o torpe, que é uma palavra suja, uma palavra ofensiva, tanto moral quanto também atinge emocionalmente os outros. Essa palavra suja, feia, inadequada, indecente, nenhuma deve sair da nossa boca. Então, crente, boca suja, está fora da palavra. Não está vivendo a santidade cristã, que é oposta à dissolução do mundo. E aqui está exortando a santidade. Santidade passa pelo falar. Se alguém que está acompanhando esse vídeo agora tinha o hábito de ser boca suja, falar o que vem à boca, você precisa entender que para viver a santidade cristã, que a palavra de Deus recomenda, você precisa reavaliar o seu vocabulário e realimentar a sua mente com um vocabulário correto. A nossa língua portuguesa e as demais línguas da terra têm palavras adequadas e corretas para cada expressão. Não precisamos utilizar de gírias e expressões torpes para nos comunicarmos. Aqui diz, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele é aquele que nos comunica a presença, a graça, o poder de Cristo em nós, por meio do qual nós temos acesso ao Pai. Então, se a gente entristecer o Espírito Santo, não há esperança em nossa vida. Nós vamos perder o derradeiro e mais importante recurso que nós temos de santificação e de salvação. Por isso diz, não entristeçais. O que entristece o Espírito Santo? Ele é apresentado na Bíblia como uma pessoa, não é uma energia cósmica impessoal, ou força ativa de Deus, como define alguma religião. Não, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele pode ser entristecido, agravado, ofendido. E
Os pecados contra o Espírito Santo são vários e daria uma live só os pecados do Espírito Santo. Inclusive tem live aí sobre esse tema, você pode procurar. Mais breve eu posso apresentar uma nova live aqui. Mas os pecados contra o Espírito Santo entristecem o Espírito Santo. E aqui diz por que não entristecer? No qual fostes selados para o dia da redenção. O selo, a garantia. Ele é o penhor da nossa salvação. Não podemos entristecê-lo. Longe de vós, verso 31, toda amargura, aquela raiz ruim no coração lá, amarga, né? Você lembra daquele fato, daquela pessoa, daquela situação, e a boca amarga de novo, é amargura. E cólera, que agora já é uma emoção exacerbada, exagerada, e ira, já piorou, e gritaria, já começou a sair pela boca agora, né, na forma de gritaria, e blasfêmias, que já são palavras muito ofensivas, e bem assim toda malícia, porque muitas vezes é lá na malícia onde tudo começa, né? Então tudo isso aqui diz que deve ficar longe de nós. Então como é que tudo isso fica longe de mim? Se eu também ficar longe de tudo isso, do ambiente, do modo, das pessoas, das situações que vão gerar essas coisas aqui. Mas como se a gente mora no mesmo planeta, na mesma nação, no mesmo estado, na mesma cidade, na mesma rua, quem sabe até na mesma casa? É porque há uma separação de atitude, de conduta. E terminando diz, antes aqui fala de prioridade, ou seja, mais importante de tudo isso é que sede uns para com os outros benignos, benigno, de inclinação boa. Olha, eu não estou me preparando para fazer o mal para ninguém, eu estou preparando para fazer o bem, é para ajudar. Essa é a minha disposição. Sede uns para com os outros benignos, que mais? Compassivos, da compaixão, que sente a situação do outro de uma forma realmente profunda, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é que Deus em Cristo nos perdoou? Sem a gente merecer, sem a gente poder restituir aquilo que a nossa culpa causou como dívida, e fomos perdoados, porque arrependemos e confessamos os nossos pecados, reconhecendo e confessando a Jesus como Salvador. E foi assim que Deus nos perdoou. E é assim que também devemos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Aqui diz o texto, Efésios 4:32, eu vou repetir aqui para terminar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus abençoe você grandemente. Aguardo você no próximo vídeo para o capítulo 5 da carta aos Efésios. E quero fazer de novo o mesmo pedido. Vai aí inscrever-se, se você ainda não inscreveu, e se inscreva no canal Paulo César Reis. Me ajude a chegar à marca de 1.000 inscritos, 1.000 inscritos. Também deixe aí o seu like, o seu comentário, se você assim o desejar. Você pode também aí em compartilhar. Indo a compartilhar, você vai clicar, vai criar uma área de transferência. Você pode colar esse atalho no seu Facebook para os seus contatos, para grupos. Você pode compartilhar também pelo pelo WhatsApp e pelo Instagram, como também pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.